A paz do Senhor Jesus, amada igreja, abra sua Bíblia no livro de Atos, ainda no capítulo 1, mas agora no versículo de número 15 ao versículo de número 26, em nome do Senhor Jesus. Amém? É a segunda parte deste áudio do livro de Atos, capítulo de número 1. Amém? Assim diz o texto sagrado: Matias é escolhido o apóstolo em lugar de Judas. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se recebeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notória a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcéndama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentando dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Amados, a palavra do Senhor vem nos dizer que Pedro, ele assumiu a posição de liderança desde os primeiros dias do chamado dos apóstolos. Apesar de seus frequentes erros, ele nunca deixou de ser ousado ao tratar de problemas. Era inevitável de lidar com a questão de Judas Iscariotes no cenáculo. 120 pessoas estavam reunidas, e a maioria delas, sem dúvida, eram aqueles que testemunharam a ascensão de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Embora Jesus tivesse passado a maior parte do tempo com os 12 apóstolos, havia muitos outros discípulos que viajavam com ele. João capítulo 6, verso 66. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Pedro comparou o discurso de Davi com a voz do Espírito Santo. Esse é um exemplo da doutrina bíblica da inspiração, que asseverava que as palavras das Escrituras são a palavra de Deus, isenta de erros. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, 1 Pedro capítulo 1, verso 11 e 2 Pedro capítulo 1, verso de 20 a 21. E quando ele disse: adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, o campo obtido com o dinheiro que Judas recebera por trair Jesus, foi realmente comprado pelos sacerdotes depois que Judas se enforcou. Mateus capítulo 27, versos 6 e 8. Considerando que o dinheiro pertencia legalmente a Judas, os sacerdotes compraram um terreno no nome dele, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aparentemente, a corda que Judas usou para se enforcar rompeu-se e o seu corpo caiu, e ele partiu-se no meio. Por essa razão, o lugar era chamado de campo de sangue. Pedro aplicou o Salmo 69 e 109 à situação dos apóstolos. Um trecho do Salmo 69, 25 fala da remoção de um inimigo do salmista. No Salmo 109, verso 8, é mencionada a deposição de um inimigo de um ofício ou cargo. Pedro, iluminado pelo ensino de Jesus, Atos capítulo 1, verso 3 e Lucas 24, verso 44 e 46, fala sobre essa questão, que observava essas referências como se tratassem de Judas, o traidor. A apostasia de Judas e não a sua morte foi o que motivou a Pedro a pedir aos discípulos que escolhessem outro discípulo para ocupar o lugar de Judas, escolhido para que ocupasse o lugar dele. Pedro especificou duas qualificações para o apóstolo a ser escolhido. A primeira dessas era
ele deveria ter acompanhado os apóstolos desde o começo do ministério de Jesus, desde o batismo. A substituição deveria ser feita por alguém que vira o que os apóstolos viram e ouviram. Enfim, ele deveria ser uma testemunha ocular dos milagres e dos ensinamentos de Jesus. Em segundo lugar, ele tinha de ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, lançando-lhe sortes, verso 24 a 26. Era um costume dos judeus o conhecimento da vontade de Deus em certas questões, mediante esse método, como Urim e Tumim. Os nomes de Matias e José, provavelmente escritos em pedras, foram colocados em uma jarra que foi sacudida até que dos nomes saísse. O sorteio era determinado não pela sorte, mas pela vontade de Deus, e isso aconteceu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Matias foi quem ficara no lugar de Judas, o Iscariotes. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Concluímos o capítulo de número 1, já do livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus venha nos abençoar neste novo estudo da palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar entendimento, aleluias, e que possamos compreender cada vez mais a palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que a graça e a paz do Senhor, amado, esteja sempre com você, com toda a sua casa e com toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Com músicas que embalam seu dia a dia, com fé e adoração. Rádio Rede Veloz. Ouça e adore. A Rede Veloz Gospel FM 88,5 também está no Radiosnet. Isso mesmo, www.radios.com.br. Procure Rádio Rede Veloz e ouça no Radiosnet, no seu celular ou no seu computador também. Amém? Deus abençoe. Evangelista Rafael.